Então, é assim que a gente vive. A gente está vivendo, está muitas vezes fazendo as mesmas coisas, só que internamente a gente está tendo experiências diferentes. E como é que funciona isso? Quando você tem, então, a experiência, existem filtros, né? Tem filtros para essa experiência. Existem alguns filtros que você passa, filtros neurais, que tem a ver com crença, o que você acredita, conhecimento, vocabulário, né? O seu vocabulário, experiências em geral que você já teve. Então, isso tudo vai ser filtro para você o quê? Pensar sobre a sua experiência. Então, você tem uma experiência, você vai ter esses filtros e o que sobra? O que a gente chama de estrutura profunda. Então, sobra o que a gente chama de estrutura profunda. Estrutura profunda é quando você pensa em uma experiência. Então, se você está pensando em uma experiência agora, sei lá, vou perguntar para a Aline, pensa numa viagem que você fez. Ela vai estar trazendo o quê? O que a gente chama de estrutura profunda. Não tem como ela trazer a experiência. A experiência aconteceu na época da viagem. Ela acontece ao vivo, a experiência. Então, quando ela está pensando em alguma coisa que aconteceu com ela, no passado dela, por exemplo, ela está num negócio que chama estrutura profunda. Ela está na estrutura profunda ali, tá? E quando ela pensa, ela está passando por esses filtros de vocabulário, de percepção, as crenças, os significados que ela está dando para aquilo, né, os comentários, as conclusões que ela deu daquilo que aconteceu. Ela está, então, ela deleta muita informação nesse momento. Ela vai deletar informação. Ela vai generalizar outras informações e vai distorcer outras informações. Então, ela está deletando, distorcendo e generalizando algumas informações da experiência dela quando ela pensa. Tanto é que existe um estudo que mostra que grande parte das nossas memórias, elas não são completamente reais. Elas são, na realidade, distorções, deleções e generalizações da realidade. E por isso, muitas vezes, ao longo do tempo, as memórias vão se modificando. Então, em alguma época da sua vida, a sua memória dava um sentido, e hoje, quando você revive, você dá um sentido diferente para aquilo. É como se você estivesse mudando o que aconteceu na sua vida. E aí, não é por aí, né? Porque, vamos imaginar, então, que eu perguntei ali, me conta, pensa na sua viagem. Aí ela foi lá e pensou, estrutura profunda. E aí eu vou perguntar, me conta! No momento que ela está tendo que abrir a boca para explicar o que ela está pensando, ela vai ter que, novamente, selecionar o que ela vai dizer, ela vai ter que generalizar algumas informações, ela vai distorcer novamente as informações. Então, ela vai passar por um outro nível de filtros para me explicar. E a gente chama isso de estrutura superficial. Então, a estrutura superficial é quando você abriu a boca. Abriu a boca, você está na estrutura superficial. Porque você está falando, usando do seu vocabulário, e para isso você teve que selecionar, distorcer, deletar e generalizar aquilo que você estava pensando, porque não tem como você passar 100% do que você passa, do que você pensa. Não tem como você passar a experiência em detalhes do jeito que você está pensando. Então você está, novamente, deletando, generalizando e distorcendo a comunicação. Sabe o que significa? Que uma vez que você tem uma experiência e você abre a boca, você passou pela distorção, pela deleção e pela generalização 3 vezes. A primeira aqui em cima, a segunda aqui e a terceira aqui. Você passa 3 vezes distorcendo, deletando e generalizando a informação. Já ouviu falar daquela brincadeira do telefone sem fio? Existe um telefone sem fio dentro de você. Você não precisa do outro. Né? Não precisa de uma outra pessoa para brincar telefone sem fio. Basta você o quê? Pensar na sua experiência, que na verdade não é experiência, já é estrutura profunda. E explicar para alguém. Você já está fazendo isso. Já está acontecendo uma distorção, uma deleção, uma generalização. E é por isso que comunicação é tão importante. Né? Se você não sabe se comunicar, internamente, inclusive, você não consegue se comunicar externamente também com as outras pessoas. E por isso que muitas vezes as pessoas, dentro delas, elas são muito diferentes umas das outras. Por mais que tem 2 irmãos que nasceram na mesma família, tiveram, em teoria, a mesma educação, né? A experiência interna é outra. E pelo fato da experiência interna ser outra, eles se transformam em pessoas diferentes.